Olá, gente, vamos hoje trabalhar o nosso texto, tá? Vou dar a devolutiva desse texto que eu passei para vocês responder. Agora nós vamos responder junto, para ver se você de fato conseguiu interpretar. Esse texto, Nossa Vida, certo? De Paula Saldanha, é um texto muito interessante, um texto atual, que fala especialmente sobre o trabalho infantil, trabalho escravo, mas especificamente falando do trabalho infantil de uma maneira geral. Eu particularmente trabalhei num projeto Catavento, o qual tenta erradicar o trabalho infantil, certo? Que leva as crianças a trabalhar em situações penosas e afastam as crianças da escola, certo? Muitas crianças são impossibilitadas de vir à escola porque têm que trabalhar, como você vê aí o relato do rapaz. Então vamos ver, sei que vocês já devem ter lido o texto, então eu não vou ler o texto, vocês já devem ter lido. Eu já li o texto e sei que não há nenhuma palavra que, creio eu que não tenha nenhuma palavra que seja desconhecida do vocabulário de vocês, certo? Então a primeira questão chama atenção pra gente, o texto, o objetivo do texto. O que é o objetivo? É o que o texto quer. O que o texto quer? Quer divulgar alguma coisa? Não, ele não quer divulgar nada. Ele não é uma propaganda, certo? Ele quer noticiar um fato? Também não. Ele não quer noticiar um fato. O texto, então, nos restou a letra C. Ele quer narrar uma história. Percebam que aqui nós estamos narrando a história do rapaz que saiu de casa para trabalhar em uma fazenda, né? E como é que eu sei que esse texto é um texto narrativo, já que ele está narrando uma história? Porque ele tem um narrador, certo? Porque o rapaz começa falando na primeira pessoa, lá em casa. Então ele está contando, ele é um narrador personagem. Além dele contar, ele faz parte da história, né? Tem todo um enredo, né? Há personagens, o garoto, os irmãos dele, o capataz, certo? Falamos de um tempo presente, certo? Tem um tempo, dispõe de um tempo específico, certo? E ele é realizado em um determinado tempo. E tem um discurso. Isso são as características de um texto narrativo, certo? Passemos então para as demais questões. Aí nós vamos ver aqui. Na frase, na parte, disseram também que essas fazendas usam crianças como trabalhadores, porque fica mais barato. O que o narrador está revelando aí? O que ele está querendo dizer com isso? Por quê? Qual é o motivo? Qual a razão deles usarem as crianças? Eu já antecipei, né, a resposta. Seria o motivo de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores, né? A parte também nessa parte quando ele diz, disseram também que essas fazendas, certo? A terceira questão, o narrador do texto expõe uma opinião na passagem. Quando você percebe que no texto há uma frase entre parênteses, é porque esta frase não foi dita pelo narrador. Ela é o pensamento, a ideia de uma outra pessoa, certo? Então, em quais desses casos é a opinião, certo? O narrador do texto expõe uma opinião. Então, se você colocou, era um projeto de grande... Não, isso não é uma opinião, é uma afirmação. Então, nós poderíamos ficar com ninguém tinha ideia, é a opinião dele, é o que ele pensa, que as pessoas não tinham ideia da vida dura que a gente levava nessa fazenda dos Gerais da Bahia.
certo? Quarta questão. A expressão grifada indica um lugar no trecho. Quais seriam dessas? Lá em casa, no final do mês, no almoço, porque a expressão grifada seria uma dessas, né? Qual delas está indicando, dá a indicação de lugar? Qual seria de lugar? Lá em casa, é o lugar de onde ele está se referindo. No caso, final do mês e no almoço, seria uma adjunta adverbial de tempo. Lá, adjunta adverbial de lugar, certo? Achava que era frescura de criança. Essa é um trecho do texto. Nesse trecho do texto, onde ela diz: achava que era frescura de criança, o narrador expressa o pensamento de quem? O pensamento da sua mãe. Porque lá no texto diz: minha mãe não sabia que a comida era ruim. Aí continua: achava que era frescura de criança. O próprio texto já nos induz a completar essa frase. O que eu vou chamar a atenção que essa questão é uma questão inteiramente de compreensão de texto, ou seja, você vai repetir exatamente o que o texto está lhe colocando. Na frase, mas não era não, a repetição do termo não, vejam bem, mas não era não, ele repetiu, né, o termo não. Porque ele repetiu esse termo? Qual a intenção dele? Ele tinha a intenção de reforçar a negação, para você perceber que ele não concordava, que ele estava negando esse pensamento. Passemos para a sétima questão. No segmento, para o serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar firme. A palavra firme apresenta exprime um significado. Dependendo do contexto, a palavra pode apresentar vários conceitos. Então é necessário que a gente entenda esse contexto. Quando ele diz, para o serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar firme. Quer dizer que era a maneira, o modo com que o capataz fazia eles trabalhar, ou seja, assiduamente, rigorosamente. Firme não quer dizer seguro, tudo é rigorosamente. Ele trabalhava o modo como o capataz estava fazendo com que eles trabalhassem, né? Segundo o narrador, ele e seus irmãos realizavam serviços bem pesados na fazenda dos Gerais. O pior deles era, o próprio texto já diz, né? Que o pior deles, ele relata que seria carregar carrinhos de mão pesado, letra C, certo? Então, gente, essa foi muito simples, foi muito básica, né? Um texto muito bom, e eu vou sempre estar trazendo textos da realidade, do contexto social que a gente vive, certo? Para vocês estarem acompanhando. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar, certo? Eu estarei sempre à disposição, façam as notificações para saber o que vocês acham. Logo em seguida, eu darei o segundo vídeo, complementando o primeiro vídeo de interpretação e compreensão, certo? E outras atividades, tá? Até a próxima, então.